Diz que o dia vai ser bom, foi pra quem plantou, quando você foi a rumo. Lá do fundo eu vi uma nuvem surgir, é melhor correr pra guardar meu John Deere. Os pares de nuvem enfeitando o céu, parece que vai chover no milharal. Eu sei que a nuvem escura vem pra trazer temporal. Na primeira manhã, galo cantou, fui correndo ver a espiga que brotou. Findou o verão, meu trator quase fundiu, mas a colheita deu mais de 500 mil. Dois pares de nuvem enfeitando o céu, parece que vai chover no milharal. Eu sei que a nuvem escura vem pra trazer temporal. Os pares de nuvem enfeitando o céu, parece que vai chover no milharal. Eu sei que a nuvem escura vem pra trazer temporal. Dois pares de nuvem enfeitando o céu, parece que vai chover no milharal. Eu sei que a nuvem escura vem pra trazer temporal. Os pares de nuvem enfeitando o céu, parece que vai chover no milharal. Eu sei que a nuvem escura vem pra trazer temporal. Deus, obrigado pela vida do reverendo Gidiel, obrigado por tudo que o Senhor tem sido, Deus, na história dele, obrigado pelo carinho que ele dispensa a nós, e nesse momento use, Deus, a boca dele para que seja a boca do Senhor a nós. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Eu comecei falando ontem, e vou repetir, que bom que você veio, que bom que você acreditou que vale a pena investir tempo, dinheiro, para a gente estar junto. Para nós é um prazer, para mim é um prazer, ter um carinho grande pelo Rio Grande do Sul. Sempre que eu posso passar por aqui, e já 2 anos seguidos que eu vi aqui em Pelotas, tenho amigos chegados, mais chegados que irmãos aqui nesse estado, e foi bom trazer parte da nossa equipe aqui, mostrar um pouquinho o que a gente tem feito a partir de Belo Horizonte, a partir da Nestor Soares de Mello, no Palmares, em Belo Horizonte, e alcançando várias partes do mundo. Muito bom mesmo que vocês acreditaram que o Rodrigo e o seu conselho, sua igreja, se vai repetir, a gente não pode dizer o que vai acontecer amanhã, a gente pode sonhar, não é verdade? Então tivemos aí essa ideia de transformarmos as oficinas em palestras, para que todos pudessem participar de todas as oficinas. Talvez a gente tenha tido um pequeno prejuízo naquela proposta de termos um painel, porque o nosso tempo foi sendo exprimido, e a gente também se propôs a fazer um encerramento com o culto, com a celebração, mas você pode colocar isso nas suas observações, que nós aceitaremos carinho. Pastor Israel, é uma bênção poder tê-lo aqui com a gente também. Pastor Bruno tem ministérios assim frutíferos. Pastor Jeremias, eu sempre falo com ele assim, pastor, a gente conversa, a gente tem essas questões estratégicas, ele tem uma agenda muito carregada, muito mesmo, e se a gente tivesse projetado esse CPL para novembro, por exemplo, ele não poderia estar aqui. Então Deus nos deu de presente a data, tudo, ele casou a vinda dele lá em Porto Alegre com isso aqui. Eu sempre falo com ele, pastor, o pastor Jeremias tem uma influência supradenominacional. Ele tem uma entrada assim em muitas frentes. Se você não o conhecia, ele é um homem de Deus. De tudo que eu podia falar com ele dele de bom, uma coisa que eu acho sensacional.
o Israel sabe disso, o Bruno sabe disso. O pastor Jeremias não fala mal de ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Do púlpito da oitava, ninguém fala mal de ninguém. Nenhuma igreja do mundo recebe espetada do púlpito da oitava. Isso é sensacional. Isso nele é um espetáculo. Mas eu sempre falo, pastor, a gente precisa ir em alguns locais estratégicos, e eu sempre acho que o Rio Grande do Sul precisa de uma atenção do que está acontecendo no resto do país, do universo da igreja presbiteriana, né? E eu comecei a falar com ele sobre Pelotas. E ele animou a vir aqui, curiosamente, somente depois que o pessoal daqui foi lá no CPL. Pastor, estamos em Pelotas, está acontecendo um negócio interessante lá. Se o senhor for lá, o senhor vai ver. E a gente pode abrir uma porta a mais lá, alguma coisa assim. Então, em 2 meses a gente organizou tudo isso aqui. Graças a Deus, com a participação muito grande da Igreja de Pelotas. Então, pensamos em falar esses temas com vocês. O tema do Congresso, liderando para o crescimento, porque não é liderar para a conservação, é liderar para crescer. E essas 3, ele tinha me pedido que eu trouxesse o pastor Bruno para dar uma palavra sobre o Ministério Infantil. O Ministério Infantil da oitava é de uma riqueza, para mim, gigante mesmo, gigante. Tínhamos pensado em falar sobre uma igreja emergente, mas aí tivemos uns contratempos. E já que vamos falar da infância, o outro enfoque especial que eu acho que a igreja precisa dar é com juventude. O pastor Israel tem tido uma experiência com juventude, tem uma influência boa na vida dos meus filhos, né? Ele cuidou diretamente do meu filho mais novo durante um período, agora ele está mais na juventude, está em uma outra fase da vida. Muito bom mesmo estar aqui. E eu vou falar sobre essa questão de parcerias e conexões, que uma igreja precisa refletir sobre isso. Minha conversão, logo depois minha vocação tem a ver com missões e com plantação de igreja. Eu não sou um missionário que tem que sair do seu país, mas eu cruzei fronteiras culturais. O Rio Grande do Sul é outra cultura, diferente da cultura mineira. E plantação de igreja. Eu não sou um plantador de igreja. Eu não sei se eu conseguiria plantar uma igreja do zero. Mas até hoje estou envolvido com isso, com missões e plantação de igreja. Hoje nós temos um conselho de plantação de igreja na oitava, e eu sou parte desse conselho de plantação de igreja. A gente estuda projetos, a gente tem agora, Deus parece que abriu uma porta para a gente plantar igrejas da oitava mesmo. Nós temos 5 endereços, e se Deus permitir, daqui até um ano nós teremos 7, 8, e onde isso vai parar? Não é da minha conta, isso é da conta de Deus, né? Então, uma igreja saudável cresce. Uma igreja saudável cresce, está no DNA da igreja. A igreja foi inventada por Jesus para crescer. Uma igreja enferma também pode crescer. Essa é uma questão que a gente precisa observar. Mas esse crescimento não vai revelar a glória de Deus. Eu não acho que uma igreja fecha só quando ela fecha. Há igrejas que estão abertas, que estão movimentadas, mas já morreu. Veio lá em Apocalipse, Laodiceia. Se nós morássemos lá, talvez fosse a igreja que a gente escolhesse para frequentar. Uma igreja que tinha uma música animada, que tinha pregadores eloquentes, que tinha uma estrutura física interessante, mas não tinha Deus, não tinha Jesus naquela igreja. Então, uma igreja enferma também pode crescer, mas o prejuízo é gigantesco, porque ela vai reproduzir crentes adoecidos, enfermos. Então, o objetivo do crescimento é a promoção da glória de Deus. E uma igreja que promove a glória de Deus essa sim, uma igreja saudável. Então, volta para mim aí. O reino de Deus avança com o crescimento da igreja. E a igreja, obviamente, cresce com a igreja cresce com o avanço do reino. Eu
achei legal essa gravura, que são várias mãos. Uma igreja cresce a várias mãos. Os métodos já foram falados aqui pelo pastor Jeremias, pelo pastor Israel, são múltiplos, mas não são infalíveis. Os princípios são infalíveis. E os princípios são sempre eficazes. E um destes princípios para o crescimento da igreja é parceria. Parceria é uma das ferramentas que Deus deu para a igreja, para que ela pudesse crescer. Ferramenta altamente eficaz. E por que parceria é essa ferramenta eficaz? Em primeiro lugar, ela é um princípio bíblico. Vamos passando aí. Jesus apontou para esse princípio quando ele delegou à igreja a tarefa de levar as boas novas ao mundo inteiro. O princípio da parceria pode ser visto claramente quando Jesus passou para os discípulos a grande comissão, que a gente conhece de cor, salteado, Mateus capítulo 28. Vocês vão por todo mundo e façam discípulos para todos os lados, por todos os lados. É uma caminhada conjunta. A grande comissão não foi feita para um pastor construir uma igreja em torno do seu nome. Eu sempre tive problema pessoal, é uma coisa minha, não precisa ser de todo mundo, é uma coisa minha. Eu sempre tive um pouco de dificuldade, isso é uma coisa meio de gringo, né? Meio de americano. Ministério e o nome da pessoa. O ministério é do Senhor Jesus Cristo. Eu não acho que a gente tem que que a gente tem que aparecer. O princípio disso está lá com João Batista, que diz: quem tem que crescer é o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso diminuir, quem tem que crescer é Ele, é o reino de Deus que avança. As estratégias de Paulo também, para mim, são um exemplo interessante para os princípios de fundamentos para a plantação e crescimento da igreja. Paulo se sentia fortalecido quando a equipe dele estava do lado dele. Paulo caminhou com a equipe, teve experiências agradáveis, teve um racha, teve uma divisão ali, mas depois teve o conserto, no caso dele e João Marcos. Mas o que a gente pode perceber é que muitas comunidades têm, parece que uma questão do ego inflado, sei lá se é somente isso, levantar um voo solo. É claro que você pode. Tem um ditado que você sabe tão bem quanto eu, sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. E o apóstolo Paulo diz também que o crescimento não é da nossa conta. O crescimento é da conta de Deus. Essa é uma coisa que é bem interessante. Tem muitas igrejas que têm esse voo solo, que decolam mesmo, vão para frente mesmo. Glória a Deus por isso, eu não quero questionar o que está acontecendo lá, mas o princípio da Bíblia é que a gente caminhe junto. Talvez você esteja aqui pensando que não é possível caminhar junto. Eu acho que é possível caminhar junto. Estava conversando com Osiel? Ezoel, pô, tá vendo? Quem manda ter nome igual ao meu, assim, que tem que repetir? Ezoel. Eu tenho convicção, é uma coisa também que é minha. Não é evento que produz ajuntamento. O ajuntamento pode produzir evento, mas a gente acha que é evento, cara. Eu nunca fui chegado em eventos, ficar fazendo eventos. Evento é muito dinheiro e pouco resultado. Pouquíssimo resultado. Vivi uma experiência grande, que eu vou dar umas pinceladas com você mais para frente sobre essa questão, não quero adiantar muito aqui sobre isso. Mas, pelo lado do reino de Deus, o avanço da igreja em uma cidade assume ares muito mais eficazes quando há parcerias, conexões, aproximação de comunidades locais, e o resultado pode ser um crescimento exponencial. Quando
a gente começa a entender que o Senhor Deus criou a gente para estabelecer conexões. Há também uma outra dificuldade que a gente tem, que pensar que só pessoas famosas que podem resolver o nosso problema. Eu conheço muitos anônimos que têm abençoado muito a igreja do Senhor Jesus Cristo. A história da igreja, a história da Bíblia foi construída com anônimos, pessoas anônimas. Essa questão de querer ver o nosso nome conhecido é fruto do pecado. O pecado, você pode ver lá no livro de Gênesis, que fez a turma construir uma torre, tentar construir uma torre para que o nome deles ficasse conhecido. Esse pecado está tão arraigado na gente que essa foto que foi tirada aqui no primeiro dia, quem é que você acha que você vai procurar quando você vai ver aquela foto? Eu? Eu gosto de assinar a tela. Eu gosto de assinar, por isso que a doutrina bíblica, uma das que mais me deixam assim, queixo caído, é da soberania de Deus. É Ele que faz. É Ele que faz. Você pode não concordar, mas a Bíblia diz que é Deus que faz. É Deus que opera em nós o querer. É Deus que opera em nós o realizar. Então, irmãos, tem coisas que você vai... só para você ter uma ideia, tem 3 anos que a gente estava tentando iniciar um trabalho em uma cidade chamada Santa Luzia, ali do ladinho de Belo Horizonte, colado em Belo Horizonte, os bairros estão ligados, não tem nem como saber, tem casa que o fundo é uma cidade e a frente é outra cidade, ou seja, ninguém cuida deles. E 3 anos, já fui lá, olhei várias vezes, vários locais, entrei em local, e nada saía. De repente, eu saí de férias em julho, quando eu estava para sair de férias, o negócio foi assim. Porque eu falei assim, agora nós temos que marcar uma data para começar. Marcamos 18 de agosto, nós vamos começar. E aí as coisas foram super rápidas. Então tem o nosso tempo e tem o tempo de Deus. Não adianta você ficar fazendo assim para Deus, cara. Deus não está nem aí para o seu relógio. Se a sua preocupação é o seu tempo. Quando a gente acreditar que é verdade o que Jesus falou, que não nos interessa tempos ou épocas que Deus reservou para Ele, a gente vai ficar angustiado. Agora nós estamos com outras angústias. A igreja foi aberta, agora são outras angústias. Esse tempo todo pensando como é que a gente poderia, de alguma forma, com o know-how que a gente tem, com a experiência que a gente tem, com o presente que Deus tem nos dado, a história da oitava é belíssima. Eu tenho pouquíssimos exemplares, eu queria trazer para todo mundo, mas aí ficou muito pesado para trazer. Nós temos uma revista ali com a história de 50 anos da oitava. Eu tenho talvez umas 6, 7 revistas. Se você quiser uma delas, eu tenho 6, 7 revistas. É uma história belíssima, belíssima. Como que a gente pode compartilhar isso com os outros? Como que a gente pode compartilhar isso com o Rio Grande do Sul? Eu fui pastor no Rio Grande do Sul 7 anos, eu nunca tinha vindo para cá, nunca. Eu tinha um pastor amigo chegado, foi meu pastor quando eu estava no seminário, ele queria vir para o Rio Grande do Sul. Ele é muito bom, muito, mas ele tem problema de bronquite, de asma, e o Rio Grande do Sul ia ser o caixão dele. Aí eu orei uma vez pelo Rio Grande do Sul, uma vez. E um belo dia eu estava esperando uma ligação de Niterói, porque eu tinha decidido que não ia ficar na igreja de onde eu era, nem um ano de formado. Aí me liga um cara de Porto Alegre. O seu nome foi indicado aqui e tal. Eu falei, velho, você sabe com quem você está falando, cara? Eu não tenho experiência, eu não tenho nenhum ano de formado. E vim parar aqui no Rio Grande do Sul. 1995. Então eu sei um pouquinho o que é estar no Rio Grande do Sul, numa realidade presbiteriana, por exemplo. O povo estava para lá, cara. Tinha 6 igrejas presbiterianas no estado todo. A oitava tinha mais crentes presbiterianos do que todo o estado do Rio Grande do Sul. E nem sei se não tem ainda mais do que todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu sei o que era caminhar. Osias estava aqui já naquela época, Osias, Iron.
e eram os pastores da igreja de Porto Alegre. Então essa questão de parceria para mim foi muito importante. O tempo que eu passei no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então como que a gente pode trazer o que a gente tem no hall? Falar para o pastor Jeremias, como é que a gente pode ir lá? De repente as coisas aconteceram. O pastor Jeremias fala assim, varão. Vamos ver uma data lá para Rio Grande do Sul. Vamos ver lá, eu vou estar lá, tal e tal data, vê se dá para encaixar. Então ele ia estar dia 22 e dia 24, lá em Cachoeirinha. Liguei para o Rodrigo, anima? Pegar ou largar. E as coisas aconteceram assim, no tempo de Deus. Então, parceria é um princípio bíblico. Não fomos nós que inventamos. A gente precisa entender que Deus está nesse negócio. Mas e com relação às diferenças? Como é que nós vamos fazer com as nossas diferenças? O pastor Bruno falou um negócio assim, batizamos os filhos dos crentes. Eu sei que alguns de vocês, ou boa parte de vocês, não batizam os filhos dos crentes. Nós temos o nosso curso de membresia, 2 aulas que a gente tem, aquele remedinho sublingual para convulsão. Porque quando vai falar sobre batismo infantil, não, põe debaixo da língua aí. Pronto. O outro assunto é predestinação. Teve um caso lá, tinha uma mulher que chegou armada, uma carioca descascou arroz. Armadona assim, ó. O marido e a filha, ela entrou com a cara fechada. Na primeira, me deu um tiro no meio da testa, assim, pum, de fuzil. Primeira, tá! Eu falei assim, irmã, se eu falar alguma coisa com você, da minha parte, puxa, claro que você pode descartar, mas se Deus falar com você, se for Deus te falar, por exemplo, se o seu marido falar com você, como é que você chama? Aí o cara, Elohim. Eu falei, aí não dá, ué. O seu marido que fala com você, você tem que ouvir. Elohim é Deus. E a filha, Elohá. Então pronto, ué. Então, e como fazer com essas diferenças? Eu caminhei 7 anos, o Carlos aqui, era presbítero lá, está aqui, ele é a Dali. Logo que eu cheguei, me levou numa reunião de pastores na igreja batista do pastor Samuel Espíndola. Nem lembro como é que é o nome daquela rua lá. Plínio Brasil. Não. Aí a gente ficava lá, na hora que os caras inventavam de falar de doutrina, um dia o cara falou assim, está aqui o Gidiel, ele é o nosso primo. Eu falei assim, meu pai é tio dele. Você quer ser meu primo, só pode ser isso, é ser sobrinho do meu pai. Mas o que eu vou fazer com as diferenças? A tendência tem sido focar nas diferenças, nas divergências, nas preferências, nos posicionamentos teológicos, litúrgicos. As diferenças existem, óbvio, e são muito mais numerosas do que a gente gostaria que fosse. Por que você acha que tem tanta igreja rachando, dividindo? Não é multiplicando, é dividindo mesmo. Toda igreja que divide. Se houve racha, não houve acerto, essa que rachou vai rachar, que vai rachar a outra. É só você fazer uma história, uma pesquisa histórica, você vai ver que é isso. Mas essas diferenças podem ser colocadas à parte por uma causa maior. E é isso que eu queria falar com você. Há um plano por trás dos planos. Um plano por trás dos planos que deve ter a primazia, a preferência. Nós temos similaridades, nós temos conectividades, nós temos afinidades. O que a gente precisa fazer é enfatizar isso. Por que eu vou enfatizar as diferenças? Tem muita coisa que nos divide, muita coisa. Quer ver um negócio que divide? Futebol. Quer ver um negócio que divide? Política. Queria que você acompanhasse comigo. Nós temos o mesmo Senhor, Jesus Cristo. Nós temos a mesma mensagem, o Evangelho do Reino. Nós dependemos do mesmo Espírito, o Espírito Santo. Nós temos contra nós o mesmo adversário, Satanás. Nós recebemos a mesma missão, servir ao Cordeiro. Nós possuímos o mesmo alvo,
alcançar o mundo inteiro. Então, por que a gente não foca nisso? Por que a gente tem que focar? Você acredita que os dons são para hoje, que você não acredita, você batiza por imersão, você batiza por aspersão, você batiza criança, você batiza isso. Uma vez o pessoal falou assim, você está igual, nessa classe mesmo. Batiza criança, vocês estão igual a igreja católica, batiza todas as pessoas. Agora, eu falei, você quer vir para cá? Conta esse mistério aí. E não é só isso que a gente faz igual a igreja católica, não. A gente tem um sacerdote igual a igreja católica, a gente tem a Eucaristia igual a igreja católica, a gente tem formato de sentar igual a igreja católica. Paramos por aí. Nós temos muitas diferenças com relação à igreja católica. Então, quando a gente só vai focar a diferença, tem gente que vai para a oitava. A oitava é uma igreja bonita. Ela tem uns quase 25 anos de prédio, bonita, bem localizada, tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem elevador, a poltrona é confortável, tem cura das crianças, é em frente a um shopping. Mas o cara não gosta da doutrina, o cara não gosta da teologia. Ué, o que está fazendo aqui? A gente tem coragem de falar para as pessoas. Tem muita igreja aí, que do jeito que você quer, aqui é assim, aqui roda assim. Se você quiser, é assim. Se não quiser, vai embora. Quem dá problema na igreja é crente que vem de outra igreja. Quem vem do mundo não dá problema, via de regra. Ele vai amar aquela igreja. Agora, crente que muda de igreja, é pecado mudar de igreja? Não, é pecado ficar enchendo o sapato. O maior exemplo de que as diferenças podem ser colocadas de lado em prol de uma causa maior pode ser vista no grupo dos 12 discípulos. Já viu um livro do MacArthur, 12 Homens Comuns? Bom, esse livro. As diferenças entre eles eram muito mais numerosas do que as similaridades, mas eles se agruparam em torno de uma causa que era muitíssimo maior, muito mais relevante e importante do que as suas diferenças. Quando a gente entende que o Senhor nos convocou para formarmos um time, uma equipe, nós colocamos as nossas diferenças ao serviço do reino de Deus, antes de colocarmos a serviço do avanço do nosso reino local. Para que as parcerias sejam estabelecidas, as similaridades precisam sobrepor as diferenças. Lembra da disputa lá de Corinto? Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. As diferenças estavam distanciando aqueles irmãos lá. Eu falo línguas. Eu tenho uma revelação. Eu tenho visão. Paulo diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Todos precisam estar a serviço do reino de Deus. O resultado disso pode ser um crescimento exponencial. Eu queria compartilhar alguns resultados com você. Primeiro, potencialização dos potenciais. O que parceria traz para a gente é potencialização dos potenciais. É certo que toda comunidade local tem seus potenciais, patente ou latente. Isso é óbvio. E uma parceria pode ser um grande auxílio para potencializar os potenciais que estão patentes e trazer à tona os que estão latentes, escondidos. Então, em uma parceria, a gente precisa estar aberto para aprender. Eu preciso aprender. Aberto para aprender. Aprender com você, você aprende comigo, a gente troca essas informações e aplica dentro do nosso contexto. Porque uma parceria pode gerar força, encorajamento, aumento expressivo na autoestima, confiança, ousadia. Quando eu começo a receber algum tipo de dicas, quem sabe você não faz assim, quem sabe você não observa assim, quem sabe você olha esse lado aqui. Uma parceria pode nos introduzir em um novo circuito, em uma nova vibe, que pode ser nova para nós.
que o Senhor Deus quer que a gente esteja participando. Lá na 8ª tem o seminário presbiteriano, que é no mesmo bairro. E aí chega seminarista e começa lá, alguns dos pastores deixam ir, alguns dos presbitérios deixam ir, outros proíbem de ir. Aí de vez em quando eu queria ajuda. O que você quer de ajuda? Eu queria aprender. O que você quer aprender? O que você puder me ensinar? Eu falei, não tem dinheiro para te dar. Se for dinheiro, você pode pegar seu chapéu, não tem dinheiro para te dar. Mas nós já fizemos isso especificamente. Tem um camarada, Israel conhece ele, Arthur, bom, cabeçudo, estudioso, inteligente. Mas ele me disse, se a 8ª não tivesse passado na minha vida, não é aquele negócio, quando eu conheci a 8ª igreja, minha vida, não é isso não. Mas ministerialmente. Uma vez eu ouvi ele pregar, ele estava no seminário, ele da minha cidade, do interior de Minas, e disse, cara, as perguntas, o que você achou? Disse, cara, olha, tecnicamente, mas faltou um negócio. Ele disse, o que faltou? Faltou um negócio, cara. Eu senti que isso estava dentro de você. Que você está apaixonado com isso. E nós estamos terminando o treinamento de um outro cara, de outra cidade, de outro estado, que está caminhando com a gente 2 anos. Qual é o propósito? Uma parceria. Eu posso indicar esse cara para qualquer lugar. Já falei com o Rodrigo sobre isso. O Arthur podia indicar para qualquer lugar. Ou seja, ele foi inserido num novo circuito. Hoje é um camarada que chega lá e tem uma conexão com nossa liderança, com o nosso pastor. Ele ouviu tanta gente boa que passou por lá. Ele teve a oportunidade de ver tantos. Nós temos uma proposta para os nossos parceiros ou para os nossos seminaristas, por exemplo. Nós vamos tornar isso uma norma. Todo seminarista ou parceiro que quiser caminhar com a gente vai ter que participar, rodar por tudo. Nós temos o Ministério de Família, que tem encontro de casais, temos congressos, temos cursos, temos escola bíblica, nós temos jovens casados, tem acampamento deles, tem crianças, juniores, retiro com Deus, nós temos adolescentes, nós temos juventude, jovens adultos, Ministério de Mulheres. O cara vai ter que passar por isso tudo para ele saber como é que roda a igreja. Quando ele for para a terra dele, ele vai ver o que ele pode aplicar. Mas ele aprendeu um princípio de liderança. Um princípio de liderança. Ele sabe como enfrentar um grande auditório, ele sabe como enfrentar um pequeno auditório, ele sabe como liderar um grupo pequeno, ele sabe como é que ele vai mexer com as questões de adversidade dentro da igreja, com lideranças. Parcerias e conexões apontam então para oportunidades. A gente precisa aprender a discernir oportunidade. E o discernimento é resultado de uma conexão que precede todas as outras conexões. O pastor Jeremias já falou isso aqui também, que é a conexão com o Espírito Santo de Deus, que você vai estar muito ligado através da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não tem o que falar. Eu sei que na internet está cheio de sermão. Não é pecado você pregar o sermão do outro, desde que esse sermão passa por você. Se você for ler o livro do profeta do Ezequiel, Deus diz, vai falar. Aí não, para. Come o livro. Primeiro você come, depois você fala. Primeiro você come a Bíblia, depois você fala da Bíblia. Então se a gente não come Bíblia, a gente não tem como passar ensinamento que tem a ver com o reino de Deus. Então a primeira coisa que eu vejo que é de resultado da potencialização dos potenciais, o fortalecimento da liderança. Compartilhar o que a gente recebe não torna a gente menor e nem menos abençoado. De onde saiu tem muito mais. Uma das marcas de uma igreja saudável e relevante é essa liderança capacitadora, uma liderança que se importa, que gasta tempo, que gasta dinheiro em formar novas lideranças. Eu tenho esse pastor amigo, Simonton, hoje é pastor em Vila Velha, de uma grande igreja. Eu chegava do seminário, seminarista, nem sabia de homilética. Ele chegava, senta aí. E ele era um pregador excepcional. Vamos fazer um sermão aí para domingo. Abre o texto aí. Aí domingo o cara estava pregando um sermão que fez comigo. Junto lá. Ele não sabe o tanto que ele me ajudou nessa formação. Aliás, os referenciais de pregadores que eu tive no começo da minha caminhada eram todos assim. Jeremias, Hernandes, Simonton, Caio Fábio, só gente
que eu ouvi aquela turma e disse, um dia eu queria aprender a pregar com esses caras. O objetivo das parcerias e conexões está relacionado ao fortalecimento de liderança. O problema de muitas igrejas é liderança fraca. Líderes fracos, medrosos, preguiçosos, engessados, comprometidos com as coisas da terra e não com as coisas... Lá na oitava, nós temos um princípio. Ninguém tem medo aqui. Pode bater. A gente apanha na internet todo ano. E às vezes assim, dói, mas nós temos um princípio. Nenhum líder responde uma vírgula. Nenhuma vírgula. Internet não é lugar para brigar a respeito de teologia, de doutrina. Se você faz isso, está perdendo o seu tempo. Gastando o seu tempo. As igrejas relevantes são lideradas por líderes excelentes. E líderes excelentes sonham com a ampliação do impacto da igreja a partir do local onde eles estão plantados. Líderes excelentes trabalham pela multiplicação e fortalecimento de lideranças excelentes. Coisa boa quando você vê um cara que você pôde caminhar com ele, que ele está melhor que você. Isso não tem preço. Mas a gente tem medo de perder o lugar, né? Um outro resultado é a ampliação do impacto. Há divergências quando o assunto é multiplicidade de bandeiras eclesiásticas. Isso é bom, isso é ruim, isso não faz diferença. A gente sabe que o impacto está primariamente relacionado com a fidelidade da igreja à palavra de Deus. Nós precisamos pregar Bíblia, com honestidade, com entendimento, com coerência. Para isso existe, eu não tenho como estudar. Você tem internet, entra no YouTube, tem aula disso tudo, de hermenêutica. Como é que você faz com a Bíblia? E outra coisa, irmão, pelo amor de Deus, se você é líder, você tem que ler a Bíblia. Quando você lê Bíblia, lê. Você já leu 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes. Quando você vai ver algum assunto, começa a brotar texto de tudo que é lugar e forma um conceito bíblico. Aí você não fica dependente de um versículo. Está escrito isso, está escrito isso. Uma vez veio uma mulher com um versículo para falar uma coisa que é complicado para que eu entendo de doutrina sobre salvação. Eu falei para ela, se tivesse só esse versículo na Bíblia sobre esse assunto, eu teria que baixar a cabeça, mas vamos abrir a Bíblia? Então vamos lá. Aí você cria um conceito bíblico. Mas a gente deve, além de ser conhecido como um povo que ensina a Bíblia, a gente precisa ser conhecido como um povo que vive a Bíblia. Porque a gente pode ensinar uma coisa que a gente não vive. Está no automático aqui. Se a gente quiser provocar um impacto maior, minha percepção, a gente precisa se aproximar mais um do outro. Às vezes você não se aproxima nem de gente que é da sua mesma denominação. Quanto mais gente que é de outra denominação. Mas unidade é diferente de uniformidade. Você pode pensar diferente. Se a gente deseja avançar mais, a gente precisa se aproximar mais. E a gente já vê que o crescimento pode ser espetacular. E tem mais um item aí que é o avanço do reino de Deus. O reino de Deus avança em cima, por cima, rompendo as ações do inferno, porque conta com o poder e a proteção do próprio Deus. Quem Deus usa para que o reino avance? A igreja. Quem é a igreja? Nós temos uma cultura que nós pagamos para o pastor fazer. Normalmente, pastor presbiteriano é full time. Ele é sustentado, o rendimento dele vem da comunidade local. E tem gente, não, eu pago para o pastor fazer. O pastor ora, o pastor prega, o pastor discipula, o pastor visita, o pastor enterra, o pastor é obstetra, faz nascer, batiza, faz tudo isso. Mas a igreja precisa sair para...
Tu já está falando em uma igreja que a gente fala, é porque o prédio não pode ficar fechado a semana inteira. Sabe por que o prédio está fechado a semana inteira? Porque a igreja está fechada a semana inteira. Porque a igreja está fechada lá no trabalho, lá na escola, lá na padaria, lá no campo. A igreja não está fechada, não é o prédio que está fechado, é o povo que está fechado. Porque se o povo estiver aberto, a igreja vai estar aberta, o prédio vai estar aberto. Desculpa, eu não quero ficar aqui ilustrando a oitava, mas se você quiser ver lá, todos os dias da semana tem movimento, todos os dias, ministerialmente, para a gente conseguir um espaço, o prédio não é tão grande, um espaço, uma sala, às vezes não tem. Nós estamos precisando de um espaço para a escola bíblica, para surdo, não tem. Falei, não tem, para esse ano não tem. Mas por que o prédio está aberto? Porque a igreja está aberta, o povo está aberto. Igreja não é só, esse aqui é o local onde a gente reúne. Não, igreja não é o prédio. É o prédio, sim. O prédio vai estar aberto se eu estiver aberto. Se não tiver gente para circular aqui, para que vai ficar aberto? Para quê? Não é verdade? Então, a igreja não apenas clama para que o reino avance, ela trabalha para que o reino avance. A questão, para mim, não é se o reino vai avançar ou não. Porque isso é fato, o reino de Deus vai avançar. A questão para mim é se eu estou desejoso, disposto e disponível para participar desse avanço. Eu vi uma história de uma turma de adolescentes americanos que foram visitar a Inglaterra, a casa de Wesley. E disse que no quarto de Wesley tem até uma depressão assim no chão, que era onde ele ficava ajoelhado tempo orando. E eles visitaram aquela casa e de repente deram falta de um menino, um adolescente, 14 anos de idade, e foi procurar, e vai ver o monitor, chega, ele está no quarto, ele ia chamar, mas ele parou. O moleque ajoelhado na beirada da cama de Wesley. E a oração era, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. E não me deixe fora. Me inclua. Talvez você já tenha ouvido falar desse adolescente. Billy Graham. Precisamos de gente que olha assim, faz de novo, Deus. Me põe dentro. O que eu vou fazer? Irmãos, quando a vocação de Deus explodiu diante dos meus olhos, tinha 2 meses de experiência de conversão. Tinha 19 anos. Eu vi o grupo Logos tocando. E foi assim, é isso. Veio assim, é isso o resto da sua vida. Isso. Tocar? Não toco. Cantar? Não canto. Mexer com o aparelho de som? Não mexo. Dirigir o ônibus? Não dirijo. Mecânico? Não sou mecânico. Pregar? Não sei pregar. Mas foi muito claro, é isso. O resto da sua vida. Como vai ser? Não é da nossa conta. Deus disse para Abraão assim, sai da sua terra. Abraão perguntou, estou imaginando, para onde Deus? Deus disse, não te interessa. Não te interessa. Você vai sabendo no caminho, não te interessa. Vamos falar sobre as parcerias e eu paro por aqui. Na verdade, talvez você tenha vindo para ter uma receitinha de bolo, como é que eu faço uma parceria? Eu não sei se eu tenho receita de bolo. Parceria não implica em imposição de ideias. Não, de métodos. O meu é o correto. Tem que ser do meu jeito. Uma vez eu ouvi aqui em Porto Alegre, um líder chegou para mim e sentou comigo, me levou para almoçar num restaurante caro. E eu sei que ele não queria me dar uma escovada. Pois é, a gente tinha uma expectativa com você aqui. Eu vim para cá, eu era mais novo um pouco. Um pouco. Pois é, porque eu tenho um cunhado que está lá em Rondônia e já abriu igreja, a igreja cresceu. Eu estou ouvindo aquela história. Pô, irmão, eu vim de um lugar também que as igrejas tudo cresce. Já tentei fazer tudo igual tem lá, não funcionou. Não funcionou. Não é o método que funciona lá que funciona aqui. Não é.
Canoas, fui pastor da igreja Porto Alegre, tinha Canoas como filha, onde o Rodrigo converteu e a família dele. Tinha 7 pessoas. Estava fechada a igreja. Eu fui visitar uma mulher e falei assim, pô, a gente veio aqui visitar, nós vamos recomeçar. Pois é, pastor, o problema é que aqui é um eterno recomeço. Eu só ouvi. Em 2 anos e pouco, aquela igreja foi organizada com quase 100 pessoas, mais de 90 pessoas. Tem método que funciona em todo lugar. Tem mensagem que funciona em todo lugar. Mas a gente Deus começou a trazer pessoas-chave. E o negócio foi acontecendo. Cada hora chegava uma pessoa que disse, meu Deus, isso aqui vai... Tudo bem que depois a gente jogou tudo fora. Trouxemos um líder que avacalhou tudo. Eu tenho uma dívida com relação a isso. Mas não é impor método, não é o meu jeito que funciona. Não é. Parcerias são muitíssimo importantes no quesito inspiração e encorajamento. Eu queria citar 3 exemplos de parceria. Eu sei que você pode ter muitos outros. Primeiro, uma parceria financeira. Um dos jeitos da gente fazer parceria é com dinheiro. A gente entra com dinheiro. São importantes, são necessárias, mas não são suficientes se for só dinheiro. O pastor Jeremias disse que, e é verdade, toda semana a gente recebe algum pedido de dinheiro, toda semana. Esse conselho de plantação de igreja, agora em setembro, é um mês que a gente avalia os pedidos de parceria. Tem uns pedidos que a gente só olha e diz, oh, Deus abençoe e vai na paz. É dinheiro, isso que é dinheiro. E na 8ª tem o princípio do nosso conselho que diz, nós não somos banco. Não somos banco. Nós decidimos que não fazemos parceria com ninguém mais que seja só dinheiro. Mas é importante, é uma parceria que a gente pode fazer. Você pode ser parceiro de um missionário, você pode ser parceiro de uma igreja que está sendo plantada, você pode dar R$100, R$50, R$1.000, R$2.000. É um tipo de parceria. O dinheiro e as condições financeiras, de fato, nunca constituem o problema para a expansão da igreja. O dinheiro está na mão de Deus. Eu fui embora de Porto Alegre e fui participar de plantação de igreja com a 8ª. Fui para uma cidade que é do lado do aeroporto. E começamos ali. Tinha uma arrecadação de R$5.000. Aí comprou o terreno, a igreja tinha um dinheiro guardado, comprou, a 8ª comprou um terreno junto, queria que comprasse o outro, mas ficou um L ali. Nós construímos um espaço, a gente precisava de um espaço. Reunir uma casa, na sala de uma casa, tudo apertado. Aí construímos um espaço. Os 3 meses que a igreja estava construindo, foi construído em 3 meses. 3 meses, a arrecadação da igreja foi para R$35.000. 3 meses. Acabou de construir e voltou para 5. Quem põe dinheiro é Deus. Então, acho que Deus está meio assim. Quando vem essa questão, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Deus diz, ok. Porque tem muitas histórias. Ali na 8ª mesmo, quando foi construir aquele local lá. Tábua, que os pedreiros diziam, isso aqui 2 vezes, tem que jogar fora. Aquela tábua usou 6, 7, 8 vezes, de escora, de laje. Milagres de milagres, de milagres, de milagres. Nós vamos fazer uma reforma, preparar um espaço para uma igreja, é uma área nobre da cidade, divisa com Nova Lima. Vai ficar tanto. Cara, é dinheiro com força. Dia que o pastor Jeremias disse, encontrou com a mulher no restaurante, falou, você acolheu minha filha, a igreja acolheu minha filha e tal. Vamos fazer lá um espaço. O pastor Jeremias falou o preço, ela falou assim, eu quero ajudar. Assinou um cheque, entregou para ele, 30 mil. O outro lá, diz, eu vou ajudar, quanto? 100 mil. É muito dinheiro? Talvez não seja para você. Para mim, é muito dinheiro. Mas, como que a gente tem aprendido lá? Dinheiro, se Deus quiser, Ele põe. Ele põe dinheiro.
Ouvi aqui um relato de um cara que a gente tem parceria com ele. Um empresário que não é crente da cidade vai construir uma igreja para eles. Uma igreja de 3 pavimentos. E vai cobrar o aluguel que ele paga lá onde ele paga. Pensa se isso não é um negócio de Deus. O dinheiro está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Se a gente continuar achando que Deus não tem dinheiro, depois você podia começar com o Giovanni ali, que está no Uruguai, ele tem experiências boas com relação a isso. De onde veio o dinheiro? Cara, eu não posso te dizer de onde veio, porque é dinheiro sujo. Claro, todo dinheiro que passa na mão de gente fica sujo. Quem suja o dinheiro somos nós, o dinheiro não é sujo. Quem contamina o dinheiro é gente. O dinheiro não é sujo. Quando ele sai, lembra da La Casa de Papel? Sai novinho, limpinho. Por isso que tem esse negócio de lavar dinheiro. Porque ele está sujo, porque nós sujamos o dinheiro. Olha o que John Wesley disse. Na verdade, quando a gente faz de missões, plantação de igreja, crescimento de igreja, uma questão de dinheiro, a gente vai ter dificuldade de ver resultado. Mas olha o que John Wesley disse. Encontra empregadores como David Brainerd e nenhum obstáculo prevalecerá diante deles. Mas sem esse tipo de obreiro, que podem fazer o ouro e a prata. Não vou contar a história de David Brainerd. Procure aí a história de David Brainerd. A gente precisa de gente assim, ou a história dos moráveis. A gente precisa de gente assim, eu estou apaixonado. Claro que eu tenho que saber como que eu vou viver. Custo de vida, tudo mais. Outro tipo de parceria é mentoria. São tão ou mais importantes do que as parcerias financeiras. Se as duas puderem caminhar juntas, ótimo. Se tiver que fazer uma escolha, prefira mentoria. Prefira mentoria. Alguém com quem você pode conversar, alguém com quem você pode aprender, alguém que vai dar uma dica para vocês. Mentoria. Mentoria. A gente faz isso com quem permite a noitava. Israel é um pastor jovem, um jovem pastor. Eu já falei isso para ele, falo aqui na frente de vocês. Israel é um bom pregador. O pessoal de Camaquã vai ouvi-lo amanhã. Um bom pregador. Acho que vai ser um dos grandes pregadores da nossa igreja. Mas ele não tem nenhum constrangimento. Faz um sermão, diz, dá uma olhadinha nesse sermão. Vê se ficou boa a estrutura, ficou boa a homilética, mudaria alguma coisa. Desde lá o sermão para ser aprovado como um pastor. Esse tipo de mentoria que a gente faz interna, a gente faz com as pessoas também fora. Esse tipo de mentoria que a gente precisa. Por exemplo, um líder como o pastor Jeremias, conversar com você como lidera a sua liderança, como lidera, faz com a questão financeira. Isso não tem valor, você pode chamar de consultoria, pode chamar do que você quiser, mas isso para mim, espetacular, que é uma caminhada com gente que fez e faz, pode levar a gente a patamares inimagináveis. Esse pastor que eu falei para vocês, que me influenciou muito, o pastor Simon, ele foi pastor muito novo. Eu era da cozinha da casa dele. A gente conversava sobre muitas e muitas e muitas coisas. Eu admirava grandemente o jeito que ele fazia, o jeito que ele trabalhava. Trouxe muitas dessas aplicações quando eu vim para Porto Alegre, do jeito de atender a igreja, do jeito de ficar apaixonado pela igreja, do jeito de me doar pela igreja, do jeito de tentar fazer o melhor que eu puder fazer pela igreja. Isso é fruto de alguém que investiu na minha vida e eu pude aprender. Conversas boas, regadas a um bom café, a oração, uma boa comida, são árvores plantadas que vão frutificar há um tempo lá na frente. Então tem gente que hoje nós temos parcerias com algumas igrejas, mas tem parceria com algumas pessoas. Talvez você precise de uma parceria de mentoria. Ah, mas eu já sou um pouco velho. Nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente começar alguma coisa dessa natureza. Admirava bastante no tempo lá de Porto Alegre, o pastor Samuel Espíndola. Já era anos de caminhada. Daniel Reis, da Igreja Batista Alemã. João de Souza Filho, Moisés Cavalheiro, gente, tudo assim, mais velho do que eu. E que eu podia sentar com eles e ouvi-los, e ser respeitado por eles e respeitá-los. Isso criou coisa boa assim na minha vida. E um outro tipo de parceria é oração.
O avanço da igreja sempre contou com a oração de várias pessoas a partir de vários locais. Saber que tem alguém que ora por você, pela sua comunidade, e que às vezes pode orar com você, é uma fonte de encorajamento. Parceria, via de regra, a gente acha que é só dinheiro. Não é. Não é. Isso me entristece muito, muito, no nosso meio presbiteriano. Muito, muito, muito. Eu não estou querendo minimizar as dificuldades, nem a sua de plantador de igreja aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uruguai. Mas meu irmão e minha irmã, o que a gente precisa é de saber que eu posso contar com alguém, que eu posso ligar para ele, que eu posso fazer uma visita, que eu posso ter um tempo de comunhão, que eu posso ouvir um ensinamento, que eu posso prestar conta, que eu posso trocar experiências. O que está acontecendo na sua igreja eu posso tirar de experiência para mim. Então, o que você ouviu do Israel, ouviu do Bruno, talvez você diga, puxa vida, mas é na Oitava. Mas a Oitava nunca foi igreja grande assim, não. Ela era uma igreja pequena. Teve umas janelas que Deus foi abrindo e o povo foi passando. Se você não abrir a janela que Deus... não passar pela janela que Deus está abrindo aqui no Rio Grande do Sul, na sua cidade, outro vai passar. Ou a janela vai fechar. Deus faz isso, irmãos. Deus tem uns momentos que Ele sopra. Leia a história do Ronaldo Lidório. Ele me diz, eu sei que o que Deus fez lá em Gana foi um avivamento. Não é minha responsabilidade. Não é minha. Só que ele entrou pela janela que Deus abriu. Pelo que a gente tem ouvido, Deus está abrindo uma janela em cima do Rio Grande do Sul. Ou vocês aproveitam, ou vocês perdem. Ou vocês dizem que é o momento da igreja aqui ir para frente, General Câmara, Pelotas, põe o nome da sua cidade aí. Ou vocês vão ficar para trás. Agora, precisa ter um pouco de coragem. Na nossa realidade presbiteriana, toda igreja que começa a crescer, diz, é porque virou pentecostal. É porque não é mais presbiteriano. É porque é isso, porque é aquilo. Se você for gastar o seu tempo rebatendo, tentando provar, para quem não acredita, não adianta. Para quem acredita, não precisa. Segue. Deixa o pessoal fazer propaganda de graça para você. Deixa. E deixa eles virem o culto. Não mude o culto quando aparece alguém. Não mude. Agora, se você achar... Uma vez eu falei com um camarada, eu falei, cara, presbiteriano é isso, é ser desse jeito. Então não sou não. Um dia eu falei no acampamento de juventude, falei, cara, eu tenho uma admiração grande por João Calvino. O calvinismo mudou o mundo. O calvinismo mudou o mundo. Leia uma biografia de João Calvino de Alistair McGrath. Mudou o mundo. Mas eu disse para a turma, não é o meu santo de devoção. Eu não acendo vela para Calvino. Tenho uma admiração por ele. Meu santo de devoção, você pode escandalizar com essa frase, se você quiser entender do jeito errado. É Jesus. Se precisar acender vela para ele, eu acendo. Não precisa. Mas é ele que é o nosso comandante. Ele é o nosso general. Ele é o dono da igreja. Mas a gente se prende a métodos. Métodos. Que sempre fez assim. E daí, cara? Não pode cantar um louvor regional gaúcho, mas pode cantar as valsas. A cultura evangélica brasileira é fruto do hemisfério norte, frio, gelado. Não tem relacionamento, não é latino, sanguíneo. Nós somos gente de ralar um no outro, abraçar, beijar, pular. Mas não pode. Não pode. Alguém vai falar com isso. Ai, Deus não gosta. Quem falou que Deus não gosta? Você agora é representante de Deus? Na Bíblia não está. Você está forçando o texto. Então, irmão, se você tiver convicção de que isso é bíblico, não tenha medo de ir para frente. Então, se essa igreja de Pelotas não tiver, a igreja presbiteriana de Pelotas não tiver medo, vocês precisam se preparar. Eu falei na igreja presbiteriana de Manhumirim, no começo do ano, onde o Arthur foi para lá. Eu não sou
profeta de ficar, ai Deus me, assim, é isso que eu te digo, meu servo. Nunca fui. Até que queria ser. Mas eu falei, cara, tem um negócio assim no meu coração, eu tenho uma impressão que Deus vai explodir com essa igreja. Isso aqui vai... É agora. Esse é o momento. Vocês precisam decidir para que lado vocês vão. Se vocês forem para o lado que Deus está apontando, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Agora, se a gente é daquele tipo que diz assim, Deus só não pode fazer poucas coisas. Ele não pode pecar, contradizer a ele mesmo e converter o diabo. O resto, ele pode fazer o que ele quiser, irmão. O que ele quiser. Eu queria muito que você pudesse... conversei com Ezoel sobre Camaquã. Nós temos dificuldade de juntar o povo. Aí o João disse, nós temos 3 aqui. 3, cara. 3. Eu tinha falado em mais um, tem 3. Começa, tomando um cafezinho, orando junto. Giovanni saiu lá de Ribeira ano passado para vir, teve no CPL, veio aqui de novo. É alguém que quer conhecer alguém, poder caminhar com alguém. Comece com mais um. Mas vocês fizeram um compromisso ontem com o pastor Jeremias que tanto liderança quanto igreja não vão ter medo de que Deus pode levar vocês mais longe. Onde Deus vai levar vocês? Salmo 23 diz, né? Pastagens verdejantes, águas tranquilas. Pede a Deus para converter gente chave na igreja de vocês. Chave. A família do Rodrigo foi uma chave. Um outro cara, a chave. Chama-se Alan. Um argentino que vive no Brasil há muitos anos. O Alan converteu do jeito mais esquisito. Um amigo dele estava jogando bola, eles eram amigos do prédio, e verão gaúcho, vai. Aí o cara parou de jogar bola e disse, por que parou? Vou tomar um banho. Tem compromisso? Compromisso. Vou na igreja, vão? O Alan foi no culto de jovens. Poucos jovens. Foi no culto de domingo, tomou ceia. No outro domingo, na igreja de Porto Alegre tem tipo isso aqui. Sabe aqueles apelos que você faz assim, de olho fechado? Olha que eu abri o olho, o Alan estava aqui, ó. Aí Deus trouxe outra família do Paraná. 2 filhas. Um dia levamos o Alan em Canoas. O Alan tocava bateria, violão, contrabaixo. Gostou da menina. Gostou de morar com ela. Ensinou o Rodrigo a tocar violão. Luciano bateria. Ellen violão. Formou uma banda. Pede a Deus para converter gente chave. Chave não é só gente que tem dinheiro, não. É gente que tem influência. Influência. No culto eu vou falar um pouquinho sobre essa questão que Bruno e Israel falou. Com quem que a gente deve liderar? Com quem? Se você não der oportunidade para as pessoas, você vai carregar esse piano solito. Antes de ir embora, você podia pegar o telefone de alguém que você conversou e começa a conversar com ele no WhatsApp. Tudo isso é de graça. Você fala olhando para o cara, de graça. Ora junto, pede dicas. O que você está fazendo aí que está funcionando? Que nossa igreja tem um ministério com crianças bom demais. O que vocês fazem aí? E o que vocês fazem aqui? O nosso culto é animadaço. O que vocês fazem? Dicas. Então, liderar por meio de conexões e parcerias você chama alguém e diz, me ajuda aqui. Eu preciso de nem que seja para orar por mim. Eu queria convidar você a orar também nesse momento. Primeiro, agradecendo ao Senhor porque você um dia foi transportado das trevas para a luz. Um dia Deus colocou no seu coração que você podia trabalhar na igreja. E quem sabe aqui Deus está colocando no seu coração que você pode servir a igreja de uma forma a ser mais impactante do que tem sido. Meu Deus,
Eu quero te agradecer porque o Senhor tem abençoado a igreja do Senhor em todos os locais do mundo. Ouvimos histórias de crescimentos explosivos da igreja aqui na América Latina, na Ásia, em várias partes do mundo. Quem sabe o Senhor chegou a hora do Rio Grande do Sul experimentar essa metade sul do Rio Grande do Sul, experimentar esse avanço, esse crescimento, essa explosão. Oh Deus, traz gente influente da cidade de onde os irmãos vieram para a igreja deles. Na verdade, eu até acho que o Senhor vai mostrar com algumas ações que eles podem aproximar dessas pessoas. Nós queremos ver o inferno perdendo aqui no Rio Grande do Sul. A igreja sendo fortalecida, líderes despertados, líderes adolescentes, líderes jovens, mulheres cheias de Deus, homens que amem a igreja, pastores cheios do poder do Senhor, cheios do Espírito, que quando pregam a palavra saem varrendo e convertendo as pessoas. Oramos por algo mais do que a gente tem visto, algo mais que a gente tem ouvido. Oramos para que o Senhor possa trazer nesse tempo a resposta de oração de centenas de irmãos que já passaram por esse estado, que já deram a vida pela igreja do Senhor aqui. Parecia que estava batendo em pedra, em pedra, em pedra. Oh Deus, que seja um tempo em que a água apareça. Em nome de Jesus. Livra a gente do nosso pecado, do medo, da incredulidade. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você, sim.